gente pensando em propósito da igreja, igrejas são criadas para diversos propósitos diferentes hoje. Mas qual é o verdadeiro propósito da igreja? Porque você vai em uma igreja é uma coisa, você vai em outra igreja é outra. E isso vai mudando. Às vezes lá na sua rua, lá em São Gonçalo, não está a sua igreja tem um propósito, a que está do lado, a vizinha de parede lá, tem outro propósito. Então, mas como a gente saber qual é o verdadeiro propósito da igreja hoje? A gente passa por isso isso é visível na aparência externa, né? Que como lá acaba sendo porta com porta, então tem o irmão da porta da nossa igreja e tem o irmão da porta da igreja vizinha. A igreja continua lá, essa igreja. Mudou, já é uma outra, mas é do lado, no entendi. mesmo lugar. E aí o nosso pessoal é mais informal, então uma bermuda, uma roupa mais informal. A igreja ao lado, não, é aquela igreja mais tradicional, né? Com a roupa toda tal. Terno, gravata. Crachá. E o nosso irmão também usa um crachazinho. Aí eu chego, às vezes, para o carro e fico olhando, falei, a pessoa não deve entender nada, né? Eu falei, são duas igrejas, mas duas pessoas da porta. Então, na porta você já consegue ver as diferenças. Sim. Mas eu acredito que cada igreja carrega uma ênfase. Cada igreja carrega algo que Deus ali na sua gênese da igreja que ela foi plantada, Deus ele lança sementes e fundamentos específicos. Eu creio nisso. E algumas igrejas vão ter uma característica talvez mais pastoral, mais comunitária, outra uma igreja mais profética, ou talvez uma outra mais missionária. Eu acredito muito que Deus ele traz essas características específicas, né? E obviamente tem as linhas denominacionais, né? As mais históricas, as pentecostais. Isso também interfere nessa variedade, né? Mas o que eu defendo no livro é que a gente precisa, como igreja local, ser fiel àquilo que Deus nos deu, como igreja local. Então, esse livro não é um livro, por exemplo, sobre modelo de igreja. Sim. Que eu mencionei o Igreja com Propósito, né? É um modelo. É um livro de modelos. Um livro que eu acho sensacional, que é o do Tim Keller, o Igreja Centrada. É um livro sensacional, tem bases, tem valores, mas também tem alguns modelos da igreja que o Keller, né, tinha lá em Manhattan. Tem a igreja, né, continua. Eu procurei fazer um outro caminho. Eu procurei ir mais embaixo, assim. Eu sou das letras, né? Então eu sempre fico atento aos significados das coisas, a por que foi usada uma palavra, essa palavra e não essa, né? Porque em textos poéticos o uso da palavra, o vocábulo vai dar diferença de sentido, né, para um emprego num verso ou em outro. Então eu fiquei pensando nisso. Jesus ele não usou muito a palavra igreja. Ele falava muito em reino, mas pouco igreja. E eu gosto muito do Evangelho de Mateus, assim. Nas minhas pregações eu sempre recorro muito ao Evangelho de Mateus. E em Mateus só aparece 2 vezes. Em Mateus 16 e Mateus 18. E eu fiquei inculcado com aquilo. Então, nos meus estudos lá, né, que eu estava ensinando a igreja, eu fui investigar isso. A ocorrência em Mateus 16 e a ocorrência em Mateus 18. As 2 vezes únicas que Jesus usa a palavra igreja em Mateus. E eu fui investigar e eu acho que eu peguei ali algum ponto importante para a gente pensar e refletir como igreja local, né? Em Mateus 16 é aquele episódio da entrevista, da pesquisa de opinião de Jesus. Sim. Sobre quem as pessoas dizem que eu sou. E eles fazem uma coletagem ali em Cesareia de Filipos. Um profeta, Jeremias, Elias, provavelmente baseados na esperança de um Messias, semelhante a esses nomes citados. Sim. Eles viam em Jesus uma semelhança, né? Talvez em Jeremias uma sensibilidade, em Elias uma força, em João Batista, né? Também pela força. E essa esperança messiânica. E aí Jesus ele vai, né? Ok, e vocês? Né? Vira para os discípulos. Isso que os outros dizem, né? E o que vocês dizem? E Pedro toma a iniciativa, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai. E aí ele começa a dizer, falar na vida de Pedro, né? E aí quando ele cita a palavra igreja, né? Sobre essa pedra edificarei a igreja, sobre essa declaração, essa verdade, que tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, eu vou edificar a igreja em cima disso. Sim. E as portas do inferno não prevalecerão. Que é a palavra eclésia mesmo. Que é a palavra eclésia. Que é uma palavra que significa assembleia. Né? Então, era uma palavra empregada na Grécia, né, no sentido mais daquela reunião dos cidadãos gregos.
E aí e na Grécia era muito mais aberto, né? Os homens todos compareciam à reunião diante lá do rei, do imperador local, né? Em Roma, quando Roma domina a Grécia, eles usam também a ideia da eclésia, só que uma eclésia fechada. Então, o imperador, os seus súditos mais próximos, e comunicava a eles ali suas vontades e eles levavam adiante. Então, a Grécia é uma assembleia grande, Roma uma assembleia menor. Aí Jesus usa essa palavra, que está dentro do contexto da sua época, e as pessoas entendiam, é uma assembleia. Sobre essa pedra eu vou edificar a igreja, é uma assembleia, um corpo. Só que quando Jesus usa ali, ele não está nem olhando, ele usa a palavra da época, mas ele não está mirando esses tipos, esses modelos humanos, né, vamos dizer assim. Ele estava mirando lá em Êxodo, a Assembleia do Sinai. Ele estava mirando quando ele reuniu o povo dele para ouvir a sua voz. A semelhança, talvez, da Assembleia grega e romana de ouvir a autoridade, né, a vontade de Deus é: eu quero vocês uma nação sacerdotal, um povo aqui para estar comigo. Moisés é que sobe, né? Ninguém sobe, todo mundo morre de medo. Acho que eu também morria de medo. Era como se fosse um vulcão em erupção. A gente perde um pouco, às vezes, essa imagem, né? Acho que eu não subiria, eu acho que não. Não sei se eu teria coragem. É um vulcão em erupção, né? A gente está na base do vulcão e sobe. Não, vai Moisés. Vai que eu vou e morro, né? É que o amor lança fora o medo. Então Moisés estava muito envolvido no amor de Deus, né? O que o povo não estava. Exatamente. Muito apegado ainda àquela vida do Egito, né? Mas ali era a Assembleia, e tanto que ela é relembrada depois em Deuteronômio. E essa imagem dessa Assembleia, ela vai percorrer toda a Escritura, né? E aí, quando Jesus usa a palavra eclésia, essa assembleia, esse grupo, esse ajuntamento solene, que você vê também em outros marcos dos profetas, né? A assembleia solene. Então, é essa assembleia que eu quero trazer. E aí ele fala olhando para trás, mas Jesus também fala olhando para o que estava chegando, que era o povo. E Pentecostes é uma assembleia, e eles estão reunidos no mesmo lugar. E Jesus está olhando a noiva, né? Quando Jesus vai voltar e vai haver ali as bodas do Cordeiro, um novo ajuntamento. Então, a palavra de Jesus eu quero uma assembleia, eu quero um grupo de uma família, a minha família, os meus filhos, a minha vontade, desde sempre, né, ter uma família de muitos filhos, né, semelhantes a Jesus. Sim. Então, eu quero esse povo junto, reunido, ouvindo a minha voz, discernindo, ouvindo o que eu tenho a dizer e obedecendo, colocando em prática, fazendo conhecida essa mensagem. Então, quando Jesus usa a palavra eclésia ali, ele tem todo esse pano de fundo judaico, né, ali, hebreu, ali essa base está presente. Então, ele usa a palavra da sua época, as pessoas associam a sua época. Entendem o que ele está dizendo. Mas tem todo um pano de fundo espiritual e escatológico, né? Então, eu creio que ali é um primeiro momento, Mateus 16. Então, Jesus, ele pontua ali, fala, usa a palavra igreja. E é interessante que nesse primeiro uso, Deus fala com Pedro sobre quem é Jesus. E depois Jesus fala para Pedro quem ele é. Então tem uma dupla revelação individual. Para mim, Mateus 16 é aquele momento em que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente faz sentido. Cristo faz sentido. Nossos olhos são abertos. Ele realmente é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Agora faz sentido. Quem me revelou? O Espírito Santo, o Pai. E agora o próprio Cristo diz quem eu sou, porque naquele momento ele é chamado de Pedro, né? Então ele era Simão. Sim. E aí, a partir de agora, Simão Pedro. Sim. E Simão significa ouvido. Simão significa ouvido, porque é o segundo filho de Lia, naquela briga com Raquel. Será que Jacó vai me amar? Nasce Rúben primeiro, mas Jacó continua namorado lá mais da Raquel, né? E ela vai e ora e pede um segundo filho. E Deus dá, e Lia diz, ele é Simão, porque o Senhor me ouviu. Então Simão é aquele que ouve, ele carrega isso no nome, e ele é uma pedra que ouve. Então ele é uma pedra viva. E o próprio Pedro vai dizer na sua carta depois, que nós somos pedras vivas. Sim, é verdade. Então nós somos essa pedra espiritual, essa construção espiritual. Então Mateus 16 carrega esse sentido. Mais individual, de uma revelação pessoal de quem é Jesus, e Jesus dizendo quem a gente é. Você é Pedro. Você é uma pedra que ouve. E você vai cooperar com aquilo que eu vou fazer.
Então, nós como cristãos, todos nós passamos por essa experiência de conversão. Sim. Eu entendo que Mateus 16 é isso, assim, ouvir sobre quem é Jesus. E a gente se entrega e entende. E aí o próprio Jesus e a vida com Jesus vai nos apontando, não, a partir de agora, você já não anda mais assim, você vai andar assim. A partir de agora você tem uma outra identidade.